Bom dia, pessoal. Eu sou Arnaldo Adas, presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis. Nesta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017, nós tivemos um jantar. Foi o segundo evento dessa natureza feito pela nossa associação. No primeiro evento, nós tivemos a oportunidade de ter alguns deputados federais presentes e um deputado estadual pelo estado de São Paulo, que é o deputado Telhada. Nesse evento, nós tínhamos já combinado, tínhamos convidado e já estavam confirmados para estar conosco 3 generais do Exército, alguns coronéis, alguns deputados federais e 2 senadores. Mas nesta quarta-feira foi uma data extremamente confusa para a política brasileira por conta da votação do arquivamento do pedido de impeachment do Michel Temer. Na verdade, pedido de investigação, né? E nós estávamos no meio do evento, quando terminou a votação, e os deputados e senadores não tiveram mais condições de ir para estar conosco, como gostaríamos que fosse. Mas, nessa semana, nós tivemos a oportunidade de estarmos reunidos com a equipe do senador Wilder Moraes, explicamos as nossas posturas sobre a legislação brasileira de armas atual e projetos de lei que estão em trâmite dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, inclusive o PLS 378 de 2017, que é da autoria desse mesmo senador, e foi absolutamente gratificante o resultado que nós tivemos. A recepção que nós tivemos com a equipe do senador, a forma como foram tratados os assuntos e os encaminhamentos que estão existindo a partir de agora, foi espetacular. Vamos lá. Nesse evento estiveram presentes o general Teófilo, comandante logístico do Exército Brasileiro, o general Neiva, que é o diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro, e também esteve conosco o general Tiago, que é o presidente da Embel. Esses 3 generais que abrilhantaram a nossa reunião, cada um deles teve a oportunidade de expor para nós alguns pontos, algumas questões que são de vital importância para nós, atiradores, ok? Apesar de ser um evento da Associação Brasileira, o trabalho dos generais é público e de caráter geral. Então, tudo que eles fazem visa a toda a comunidade de CACs no Brasil, quando o assunto é tiro esportivo, e, obviamente, a fiscalização de produtos controlados é muito mais extensa do que isso, compreende também a blindagem, a produção de explosivos, o transporte de explosivo, blindagens, produtos químicos controlados. Nós tivemos uma exposição de 3 ou 4 horas no Conselho Consultivo, onde eu sou membro, só para mostrar a abrangência do trabalho de fiscalização de produtos controlados. É simplesmente gigantesco. Mas foi gratificante para nós. Nós temos isso agora gravado em vídeo, que a gente vai poder disponibilizar para os senhores. Mais uma vez, na verdade, que eu me lembre, publicamente foi a 3ª vez, que o general Neiva mencionou especificamente que o artigo 135A da portaria 51, implementada pela portaria 28 do COLOG, se deveu ao trabalho da nossa associação, a forma como nós expusemos o direito e como nós requisitamos. Não está perfeito? Não está. Está longe de ser perfeito, mas foi um grande passo e eu queria que vocês compreendessem o seguinte. Existe uma oposição ferrenha dentro do Exército e fora do Exército.
para tudo que se faça em prol dos direitos e liberdades civis. A esquerda brasileira, que ainda está muito forte, nessa altura do campeonato eles deveriam estar buscando mais cuidar do dinheiro que eles roubaram e colocaram no exterior, mas ainda estão muito fortes dentro do Congresso Nacional e ainda tem muita força política. E com isso eles fazem uma resistência aberta e declarada a todos que lutam pelas liberdades democráticas, ok? E isso acontece também quanto ao trabalho realizado pelo Exército. O Exército vai sempre seguir o princípio da legalidade. Aquilo que está na lei, o Exército vai cumprir. Mas não nos esqueçamos o seguinte, nós temos já 30 anos de mentalidade fortemente desarmamentista no Brasil, que tomou conta do ideário. Então, o mito do desarmamento, que é muito mais forte do que o próprio desarmamento, tomou a mente de todos os brasileiros, isso em todas as instâncias, e no Poder Judiciário, na administração pública, etc. E é muito difícil exercer direitos dentro desse contexto. O CAC, ele tem direito de porte de armas pelo simples fato de ser filiado a uma entidade de tiro. Isso independe do Exército Brasileiro. Está no artigo 6º, inciso 9 do Estatuto do Desarmamento. O que acontece é que o artigo 9º, segunda parte, coloca a competência do Exército para cuidar do porte de trânsito. E, no artigo 24, isso é confirmado. Houve uma manobra, quando foi feito em 2004 o decreto 5.123, dizendo que a nossa guia de trânsito supre o porte de trânsito. E veio 30 anos de uma ideologia massacrante dizendo que porte de trânsito não é porte de armas. Precisa ser muito burro, beirando a imbecilidade, para não se compreender que o porte de trânsito ele está descrito dentro do capítulo 3 do Estatuto do Desarmamento, que é o capítulo que cuida do porte. E porte do quê? Porte de armas de fogo. É simples assim. Mas o que é simples fica invisível para as mentes tacanhas. Sempre vai ser assim. Ok? A boa notícia, referente ao novo R-105, é que o general Neiva já despachou com o ministro da Justiça, que já assinou tudo o que tinha que ser feito, discutiu com ele todos os pontos, inclusive pontos extremamente benéficos para os CACs que já estão nesse projeto do R-105. Isso foi aprovado pelo ministro da Justiça e já foi enviado para o ministro-chefe da Casa Civil. Esperamos que isso seja assinado, então, com a mesma rapidez com que foi assinado a Lei 13.497 de 2017, que eu vou deixar para falar por último aqui nesse vídeo. Eu quero falar para vocês também a notícia que nós tivemos em primeira mão durante o jantar, que foi relativo aos apostilamentos das atividades de instrutor de tiro no âmbito do Exército Brasileiro. Ou seja, apostilamento de instrução no CR de pessoa física. Senhores, uma determinada confederação, ela conseguiu uma liminar impedindo o Exército Brasileiro de fazer esse apostilamento, ok? E por esse motivo e nenhum outro, não estava acontecendo o apostilamento em todo o Brasil, ok? Felizmente, essa semana, a liminar foi derrubada pelo DFPC e agora volta a existir esse apostilamento. O general Neiva nos prometeu que vai existir uma ITA especificamente sobre esse assunto. Essa ITA já estava pronta, já estava ok, mas não pôde ser publicada porque existia essa tal liminar que ainda estava em vigência. E o Exército não pode regulamentar algo que está vetado judicialmente, ok? E agora
nós vamos ter essa nova ITA, esclarecendo as condições que já estão dispostas na portaria 56, referentes ao apostilamento das atividades profissionais no CR de pessoa física e jurídica, ok? Uma coisa muito interessante diz respeito também ao nosso porte de arma de fogo, o PAF. Nós, da ABAT, os nossos associados e os nossos advogados fizeram um trabalho conjunto e apresentaram, e foi protocolado em diversas regiões militares em todo o Brasil, processos de pedidos de PAF, pedidos de porte de arma de fogo. Totalmente fundamentado no que eu já disse acima, o que eu disse há poucos minutos. O porte de arma de fogo para os CACs é um direito legal. Se não fosse assim, nós não poderíamos nos deslocar de nossas residências para praticar as nossas atividades com as nossas armas de fogo. E todos sabemos que essa é uma atividade cotidiana, é assim que se pratica esse esporte. Algumas pessoas são visceralmente contra o direito do CAC estar com as suas armas de fogo. E mais especificamente, tem louco que acredita que o CAC não pode estar com a arma de tiro, acervo de tiro, municiada na cintura. Acreditam nisso, tá? Acreditam em Papai Noel, acreditam também em Lula, tá? E fazem campanha para Dilma Rousseff, dizendo que é a mulher mais honesta do mundo, né? Ah, não, o mais honesto do mundo é o Lula, desculpa. Então, essas pessoas que acreditam que Lula é inocente, que acreditam que não foi roubado o dinheiro da Petrobras, que não existiu mensalão, todas essas pessoas também acreditam que o atirador não pode estar com a arma municiada na cintura. Pessoal, quem acredita assim, faz o seguinte, faz um supletivo e aprende a ler e escrever, depois você lê a Lei 10.826 de 2003 e lê o Decreto 5.123 de 2004, tá? No decreto está dizendo que armas de coleção e de caça devem ser transportadas desmuniciadas e não existe nenhuma restrição de nenhuma natureza para arma de tiro. Quem é proibido de entrar em restaurantes e aglomerações é quem tem o porte federal, artigo 10. O camarada que tem um porte federal, artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, se vai entrar no restaurante, tem que deixar a arma no carro e entregar para o valete. Aí o valete tem autorização de estar andando com a sua arma dentro do carro, tá? Mas você não tem autorização para entrar dentro do restaurante. O artigo 34 do Decreto 5.123 também lista outras pessoas, tá? Mas não lista os CACs. Prestem atenção, lista diversos incisos, mas não lista o inciso 9. Nós não temos restrição. Eu posso entrar no estádio de futebol, posso entrar numa delegacia de polícia, posso entrar no aeroporto. Aliás, é isso que nós fazemos, ok? Nós viajamos com as nossas armas, nós utilizamos diversos meios de transportes, inclusive aviões. O único detalhe é que, por regras existentes, nós entregamos essa arma para a companhia aérea, é feito um controle pela Polícia Federal, e essa arma viaja como bagagem desacompanhada. Ok? Eu sempre fiz isso e todos os CACs fazem isso, ok? Nós que estávamos no evento agora, os que foram de avião, fizeram isso. O evento foi em Brasília, contou com diversas pessoas da diretoria da ABAT e diversos associados que estiveram lá nos prestigiando. Vamos lá agora para a Lei 13.497, de 26 de outubro de 2017. Pessoal,
nós tivemos uma luta muito grande, desde que essa porcaria nasceu, do Marcelo Crivella dentro do Senado. Nasceu como PLS em 2014, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Isso caiu no colo do deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, como uma batata quente para ser votado no dia, ok? E lá, em plenário, um trabalho colaborativo do qual o doutor Adão Paiani permitiu que eu fizesse parte, foi possível modificar o texto que era geral, ok? O crime do artigo 16 é crime hediondo. Crime 16 do Estatuto do Desarmamento, bem explicado, né? Isso foi que chegou na Câmara dos Deputados. Foi modificado, o deputado Eduardo Bolsonaro também trabalhou nisso, e ficou só fuzis, metralhadoras e submetralhadoras quando utilizados na prática de crime. Ok? Com isso, se configuraria uma condição em que, inclusive, não existiria a consunção, e que, inclusive, mesmo havendo agravante do roubo, por exemplo, qualificado por uso de armas de fogo, seria possível se aplicar isso aqui. O Senado não aceitou essas modificações, tiraram todas fora, e ficou com a seguinte redação. A Lei dos Crimes Hediondos, artigo 1º, parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16. Todos tentados e consumados. Obviamente que eu não consigo imaginar a posse ou porte ilegal de arma de fogo na modalidade tentada. Como que eu vou tentar portar uma arma de fogo? Não existe isso. Mas é o texto que está aqui, que foi aprovado pelo Senado, que foi para a sanção presidencial, foi promulgado e publicado dia 26 de outubro. Na prática, isso para o crime organizado não mudou nada, ok? Nenhum bandido vai responder por esse crime hediondo. E eu explico. Uma quadrilha se organiza, vai fazer um mega assalto numa empresa de transporte de dinheiro. Eles usam fuzis, metralhadoras, explosivos, fazem um show de Hollywood e praticam um assalto milionário. Se algum deles vai preso, está lá com um fuzil, está com a metralhadora, eles vão responder pelo porte ilegal da metralhadora? É lógico que não. Eles estão respondendo pelo crime de roubo, que é qualificado pelo uso da arma de fogo. Quando existe a qualificadora, aí você não aplica também o crime de porte ilegal. Ok? Então, não vai ter 10 segundos de acréscimo de pena pelo fato do camarada estar com uma Barrett .50 capaz de atravessar até carros blindados. Ok? E se o camarada praticar um homicídio? Também não vai acontecer nada. É o crime meio e o crime fim. Tá? O crime de porte de arma de fogo é o crime meio para o crime homicídio. Quando você pune o homicídio e o porte de arma é um crime meio, obviamente que se o camarada não estivesse cometendo o crime meio, né, que ele não estaria cometendo homicídio naquela condição específica. Ok? Estou falando do homicídio praticado com uso de arma de fogo. Então ele vai responder só pelo homicídio. Tá? E o fato dele utilizar uma arma de fogo não é qualificadora. Né? Vamos ver lá o artigo 21 do Código Penal.
matar alguém, tem a pena. Qualificado. O homicídio fica qualificado, parágrafo 2º, se ele é cometido mediante pago, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Por motivo fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Por exemplo, o camarada, para matar fulano, ele utiliza uma bomba que ele joga no bar, ok? E que mais pessoas poderiam ter morrido naquilo. Inciso 4, traição, emboscada, dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Ok, ele matou para o cara não testemunhar no outro crime. Então, o que muda? Muda a pena. A pena vai de reclusão de 12 a 30 anos, quando originalmente seria de 6 a 20. Veja só, o fato dele cometer o homicídio com uma arma de fogo, tá, não qualifica o homicídio. Então, ele pode pegar, cometer esse homicídio com um AR-15, tá? O camarada, o traficante que atira na polícia com um fuzil, ele não vai responder a mais por esse motivo. Por quê? Porque o Senado Federal fez questão que fosse assim. Foi uma lei aprovada em benefício exclusivo dos bandidos. Mas o que está acontecendo hoje em todas as redes sociais? Os CACs estão com medo. Estão com medo, com toda razão. Nós somos presos todos os dias. É difícil uma semana que um CAC não vai preso. O que mudou, que os senhores estão vendo com mais frequência agora a notícia de CACs presos, é que, como todos sabem que a prisão dos CACs é ilegal, imoral e vergonhosa para quem a pratica, então os CACs presos estão divulgando mais isso. Então as notícias estão se tornando mais visíveis para nós. Mas isso acontece há muito tempo, ok? E para o CAC que vai ser preso, com toda a documentação em ordem, praticando o seu esporte, cumprindo todos os regulamentos, ele vai estar cometendo um crime hediondo, aí estudem lá as consequências da prática de um crime hediondo, tá? Ele vai ficar na cadeia, vai responder esse processo preso, ele vai ter dificuldade em conseguir, não tem liberdade provisória para ele, não tem fiança para ele, ok? Isso é totalmente absurdo. Mais absurdo ainda, é inconstitucional, isso já foi julgado já pelo STF. Então, o nosso Senado produzindo e nosso presidente da República assinando algo que o STJ já julgou como sendo inconstitucional. Grande porcaria, tá? Porque nós pagamos uma fortuna imensa para o Senado Federal funcionar e não funciona. Não funciona, e quando funciona, funciona dessa forma, emitindo projetos de leis do Senado que são já julgados inconstitucionais. Sobre as nossas guias de trânsito. As nossas guias de trânsito, por força da ITA 03 de 2015, vem com alguns textos onde se menciona válida para a arma separada da munição. E outro texto diz, não válido como porte de arma de fogo. Beleza. Mesmo violando diversos dispositivos, inclusive a portaria 01 de 2015 do COLOG revogou a portaria 04 do DELOG, de 8 de março de 2001, que dizia essa coisa das armas separadas da munição, ok?
Isso já foi revogado no âmbito do Exército. A portaria 51 do COLOG manteve isso e, posteriormente, a portaria 28 do COLOG fez inserir o artigo 135A, dizendo que pode-se estar com uma arma municiada a pronto uso, ok? Então, por que eu quis colocar isso em separado? Para explicar para todos que apresentamos os pedidos de PAF de nossos associados, apresentamos requisição formal no Conselho Consultivo para que fosse revogada e reformulada a ITA 03, ok? E também pedimos que essas porcarias vermelhas das nossas ITAs não mais existissem, inclusive porque a lei não permite isso, ok? Nas reuniões do colóquio, a última reunião, que aconteceu dia 22 de agosto agora, o general disse que existia uma limitação no sistema, que eles não estavam conseguindo fazer atualização, e que o sistema estava gerando as guias dessa forma e eles não tinham como reformar. Mas, quarta-feira à noite, foi comunicado a nós pelo próprio general Neiva, que já foi reformulado o sistema, já foi testado e já está funcionando a emissão das nossas guias de trânsito sem a menção não válido como porte de arma, onde no lugar vai estar escrito válido como porte de trânsito, ok? E qual o efeito disso? O efeito disso é que assim está se cumprindo o artigo 9º, segunda parte da Lei 10.826, assim está se cumprindo o artigo 24 do Estatuto do Desarmamento e assim está se cumprindo o artigo 30, parágrafo 1º do Decreto 5.123 de 2004. Ok? Então, não existe mais a guia de trânsito com os dizeres não válido mais como porte de armas. Se alguém estiver retirando guia de trânsito desses dias, por favor, segure um pouco, ok? Isso já está redigido a nova ITA, já está redigido, vai ser publicada, vai entrar em vigor e todas as guias já vão começar a ser impressas corretamente, sem aquelas que a gente chama merdas vermelhas, sempre chamei assim, continua sendo, ok? Que, inclusive, o Johnny foi preso agora essa semana, né? Justamente entrou no inquérito dele isso, que ele estava com a guia de trânsito, mas a guia de trânsito estava dizendo que não era válida para a arma junto com a munição, ok? Então, senhores, esse aqui foi mais uma conquista dos CACs do Brasil. Mais uma vez o DFPC nos ouviu tudo que está acontecendo conosco e esperamos que isso gere algum bom resultado. Não é perfeito, não é nem perto de ser perfeito. Nós temos propostas apresentadas ao deputado Onyx Lorenzoni e também ao comando do Exército, requisitando diversas modificações que devem ser feitas no Decreto 5.123 para adequar essa situação ao que está escrito na lei. A lei nos dá o porte, nos garante o porte, e nós precisamos que o Decreto 5.123 também seja alterado de forma a que o nosso direito seja respeitado. Muito obrigado a todos, um bom dia.